Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje estamos chegando à lição de número 6. Essa lição de número 6 muito interessante. A teologia de Ele faz. Ela tem um questionamento. Só os pecadores sofrem? Certamente você vai ter essa resposta no dia de hoje, ouvindo o CDcast. Teremos hoje a estreia de um professor, um jovem professor, Igor Jasmin. Vai estar ministrando essa lição de número 6 e nós esperamos que você possa aproveitar todo o conteúdo. Boa aula! A paz de Cristo, eu sou Igor Jasmin. Gostaria de inicialmente, antes de nós começarmos a nossa lição, estar agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de me permitir participar do projeto Crente Docente, em estar compartilhando, contribuindo, em somando com a construção do conhecimento e com a propagação da palavra de Deus. Quero agradecer também ao professor Edivanei pelo convite. Muito obrigado. Iniciando agora a lição de número 6, que tem por título A teologia de Ele faz. Só os pecadores sofrem? Ou somente os pecadores sofrem? O textuário desta lição encontra-se em Jó capítulo 4, nos versos 7 e 8, que diz assim: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. E a verdade prática que esta lição traz para as nossas vidas diz o seguinte: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Ou seja, embora Deus seja onipotente, onipresente e onisciente, embora Deus não precise do ser humano, ele tem prazer, ele tem esse prazer em si de se relacionar com a sua criação. A leitura bíblica ou o texto bíblico que dá base para a nossa lição, para a lição de número 6, encontra-se em Jó, capítulo 4, dos versos 1 a 8, Jó, capítulo 15, dos versos 1 a 4, e Jó, capítulo 22, dos versos 1 a 5. Com calma, faça a sua leitura. O objetivo dessa lição, o objetivo principal, o alvo dessa lição, o foco dessa lição é destacar o pensamento teológico de Ele faz, pois ele defende uma religião tradicional. E o que a religião tradicional diz? A religião tradicional, ela defende que somente os pecadores podem sofrer. Os justos, eles não passam por adversidades. Os justos, eles não sofrem. Os justos não enfrentam reveses em suas vidas. Isso é o que diz a religião tradicional, que está baseada, fundamentada na justiça retributiva. E esse é o primeiro objetivo específico. Nós vamos abordar a defesa que ele faz baseada na justiça retributiva de Deus. Na justiça retributiva. Então, nós passamos para o tópico 2, que mostra a associação de Ele faz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. E, por fim, nós iremos abordar o abismo que Ele faz diz existir entre o Criador e a criatura, entre Deus e os homens, que nós já vimos que, na nossa verdade prática, Deus tem prazer em se relacionar com o homem. Antes de iniciarmos a introdução e, por conseguinte, os tópicos da lição, eu quero abordar sobre quem foi Ele faz, a sua genealogia, de onde ele veio. Então, ele era um sábio amigo de Jó, da região de Temã. Por isso que ele era conhecido como Elifaz o Temanita, ou Elifaz da cidade de Temã. Temã era um homem
da época dos patriarcas, que foi neto de Esaú. Esaú, o primogênito de Isaac, o irmão mais velho de Jacó. Isso está em Gênesis 36:11. Nós vemos que Temã era neto de Esaú. Então, os descendentes de Temã, conhecidos como temanitas, eles deram um nome a uma localidade ao norte de Edom, que ficou conhecida como a cidade de Temã, ou a região de Temã. Isso está descrito em Jeremias 49:20 e em Ezequiel 25:13. Os temanitas, ou os descendentes de Temã, eles eram conhecidos, eles eram famosos por sua sabedoria. Dessa forma, ele era um homem que era sábio, ele era um homem que tinha conhecimento, ele não era um nécio, um indouto. Como nós diríamos nos nossos dias, ele era um homem que tinha know-how da vida. Então, eles eram conhecidos por sua sabedoria, os temanitas. Isso nós vemos em Jeremias 49:7. Começando agora a nossa introdução, nós vemos que Elifaz foi o primeiro amigo a apresentar uma ideia teológica, uma concepção teológica a respeito daquilo que Jó estava passando, que Jó estava vivenciando. E ele faz essa concepção, essa construção da sua ideia teológica baseada na justiça retributiva. Ou seja, ele diz que a justiça retributiva ela é certa, ela não falha. E o que diz a justiça retributiva? Somente pecadores podem sofrer, pois só sofre quem peca. Os justos não passam por reveses. Os justos não passam por adversidades. Mas isso é um ponto muito complicado. Essa teologia, ela tem pontos difíceis de serem estruturados com base na Bíblia, de certa forma. Por quê? Porque ele trata de que o justo nunca poderia passar por nenhuma adversidade, por nenhuma dificuldade em sua vida. Mas nós vemos ao longo da Bíblia que muitos homens justos, homens e mulheres justos, passaram por dificuldades, passaram por adversidades. E isso não quer dizer que estavam tendo uma vida de pecado, que estavam colhendo o pecado que eles plantaram. De certa forma, a teologia de Elifaz tem uma base de verdade, mas ela não pode ser considerada como um todo verdadeira. Ela não pode ser única e exclusiva. Somente aqueles que pecam é que sofrem, ou somente aqueles que não pecam não vão sofrer. Afinal de contas, Romanos capítulo 3, versículo de número 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos, ou numa versão que eu gosto mais, e carecem da glória de Deus. Ou seja, não existe homem de Gênesis a Apocalipse que não tenha pecado, a não ser, é claro e evidente, Jesus Cristo. Mas de Gênesis a Apocalipse, todos os homens pecaram, todos os homens e mulheres, a não ser, mais uma vez, Jesus Cristo. E no mesmo livro, Romanos capítulo 6, verso de número 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, se Deus ele fosse trabalhar com essa justiça retributiva, como nós diríamos, na ponta da faca, o que seria das nossas vidas? Glória a Deus, que Deus ele é misericordioso. Glória a Deus que em Lamentações, no capítulo 3, no verso de número 22, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, nós já começamos a trabalhar pontos em que a justiça retributiva ela não consegue contemplar, porque a misericórdia de Deus ela abrange, ela extrapola esse pensamento da justiça retributiva. Um outro texto é o Salmo de número 136, que diz o seguinte,
que a misericórdia de Deus dura para sempre. Em outras versões vai dizer a benignidade. Em outras versões ainda pode dizer o amor leal de Deus. Passando para o tópico de número 1, nós vemos que ele se dirige a Jó fazendo uma defesa do seu pensamento teológico tradicional, que é isso que nós estamos construindo, que é essa visão da justiça retributiva. É o que nós conhecemos na ciência, no mundo científico, como a lei da causa e efeito. Isso é o princípio da ortodoxia teológica. E isso não pode ser contraditado. Isso não pode ter nenhuma contradição. Imagina viver num mundo de lei, causa e efeito. Se nós fôssemos receber o nosso salário imediatamente, acho que nenhum de nós estaremos aqui. O subtópico 2, do tópico 1, fala que a primeira parte do discurso está compreendida nos capítulos 4 e 5. Então ele tem a primeira parte do discurso dele, que está compreendida nos capítulos 4 e 5. E ele diz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. O universo moral exige consequências de nossas ações. Esse é o pensamento de Elifaz. O pensamento de Elifaz é isso, que o universo exige consequências das nossas ações. Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Isso está lá em Salmo 1, verso 6, que diz o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. No Novo Testamento, nós vemos que, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Isso está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso de número 12. Toda a teologia de Elifaz está fundamentada em questões assim, em pensamentos desse tipo. Só que esse pensamento não representa o todo da palavra, não representa o todo do Evangelho. Ele diz o seguinte: somente os pecadores pagam por isso. Ou seja, somente os pecadores pagam por uma vida de pecado, pagam por uma vida pecaminosa. Então o justo, ele não corre o risco de sofrer nenhum revés, não corre o risco de ter nenhuma adversidade em sua vida. Que se Jó estava passando por um momento de adversidade, se Jó estava sofrendo, era porque Jó havia pecado, era porque Jó estava em pecado, estava pecando. De alguma forma, Jó tinha incorrido na lei da justiça retributiva, ou seja, Jó pecou e por isso ele perdeu tudo e por isso ele estava passando por esse momento difícil. E nós vemos que Jó 1:1 vai dizer o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nós vemos nesse versículo que Jó, ele era um homem que não havia pecado. Não estou dizendo que Jó nunca pecou, porque como nós falamos, de Gênesis a Apocalipse, tirando Jesus, todos os homens e mulheres pecaram. Como está descrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso de número 23. Nós temos que tomar cuidado para não atuarmos na teologia de Elifaz e realizarmos e projetarmos acusações precipitadas sobre a vida de alguém quando esta pessoa está passando por um momento de dificuldades. Porque nós podemos estar fazendo pré-julgamentos errados, pré-julgamentos que não estão alinhados, não estão alicerçados com aquilo que a pessoa está vivendo. O subtópico 3, nós já começamos a entender que Jó, ele se contrapõe à teologia de Elifaz. Porque há uma recompensa para os bons e punição para os maus. É essa que diz a lei da causa e efeito. Mas o patriarca, Jó, ele não aceita essa tese de Elifaz. Então Jó
começa a se queixar. Ele se queixa pela sua atual situação. Ele fundamenta ainda essa questão nos antigos pressupostos teológicos. Ou seja, ele entende que ele era justo. Então, se essa justiça retributiva ela é válida, sendo ele justo, sendo ele que não estava em pecado, portanto, se essa teologia ela é certa, se essa teologia ela aborda toda a verdade da retribuição de Deus, ele sendo justo e não estando em pecado, então ele não merecia, ele não deveria estar sofrendo, porque ele não havia cometido erro contra Deus. Ele começa a buscar isso e a tentar realizar um diálogo com Deus, um diálogo com o Altíssimo, um diálogo com Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, em teorias teológicas fundamentadas em princípios antigos. Ele quer uma conversa sincera, ele quer um relacionamento com o seu Criador, ele quer conversar com Deus, ele quer esclarecer esta situação. E no momento de dor, a melhor coisa que nós aprendemos com Jó, no momento de dor, a melhor coisa é se dirigir pessoalmente a Deus, é buscar a Deus, é estar orando, estar meditando, estar buscando a resposta em Deus. Isso me faz lembrar de duas passagens na Bíblia. Abacuque, quando está em dúvidas, quando está querendo entender o momento em que ele estava passando, ele se coloca em prontidão, em estado de busca incessante, até que do alto venha a resposta de Deus. Uma outra é em Salmo número 73, o salmo muito conhecido, salmo de Asaf. Asaf estava passando por um momento em que ele estava olhando ao seu redor e ele via a prosperidade, ele via o crescimento dos ímpios, das pessoas que não temiam a Deus. E ele diz no salmo que ele quase se desviou do caminho, ele quase se desviou da fé, até que ele entrou na casa de Deus, até que ele entrou num estado, ele se colocou em posição de busca da resposta, não resposta de homens, mas da resposta que viria do alto. E com isso nós terminamos o nosso primeiro ciclo dos diálogos entre Elifaz e Jó. São 3 ciclos, como eu citei no início. O primeiro compreendido entre o capítulo 4 e o capítulo 14. O segundo discurso está compreendido entre o capítulo 15 e o capítulo 21. E o terceiro diálogo está compreendido entre o capítulo 22 e o capítulo 25. Os 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Inclusive, ele faz. Cada um desses ciclos será citado. Nós terminamos o primeiro ciclo. Entraremos agora no segundo ciclo, falando sobre os pecadores no contexto da tradição religiosa. O subtópico 1 fala da ortodoxia engessada. Então, no segundo discurso, ele argumenta, ele traz a argumentação que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Ele diz o seguinte, em Jó 15:4: E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Ou seja, o que ele estava querendo dizer, se Jó estava passando por um momento de dificuldade e não havia pecado, então essa teologia tradicional, essa justiça retributiva, iria cair por terra. Não estaria tão certa como Elifaz afirmava estar. Eu quero abrir aqui um parêntese e lembrar que teve um grande homem chamado Martinho Lutero, e graças a Deus que ele também não se conformou na sua época com uma teologia tradicional, com uma teologia antiga. E ele foi
o ícone da Reforma Protestante. No século XVI, Martinho Lutero, ele liderou a Reforma Protestante. Ele realizou a publicação de 95 teses, 31 de outubro de 1517, na porta de uma igreja. Então, aqui eu fecho esse parêntese para explicar que, por vezes, uma teologia que é mais antiga, uma teologia que é passada de geração a geração, se ela não tem fundamentação na palavra de Deus, se ela não tem fundamentação na Bíblia, na verdade, Jesus disse isso. Jesus disse em João 17:17, a sua palavra é a verdade, na parte B. A palavra de Deus é a verdade, e não o conhecimento humano, e não achismo, e não aquilo que eu acho que é certo ou que é errado, não o empirismo, né? Um conhecimento empírico que é passado de geração para geração, mas a palavra de Deus. Ele diz que as palavras não revelam sabedoria. Ele diz para Jó que as palavras de Jó não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento, palavras jogadas ao vento, palavras que ele literalmente abriu a sua boca e falou. Somente isso. No subtópico 2, ele começa então a apelar para a tradição religiosa, de forma a validar. Ele viu que a sua justiça retributiva, a sua base, não estava funcionando. Então ele apela para isso, para uma tradição, para até então aquilo que era considerado certo devido a uma tradição. Então ele traz a tradição religiosa de forma a validar seu princípio teológico. E ele diz o seguinte: que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Jó, capítulo 15, versos 9 e 10. O que ele estava querendo dizer aqui era que existiam pessoas mais antigas, existia uma tradição religiosa mais antiga do que a própria vida de Jó, e Jó estava querendo criar uma nova teologia, que era uma teologia que iria contradizer a teologia religiosa tradicional, que iria contradizer as questões da justiça retributiva da forma como eles pensavam. E Jó não era o mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então é isso que ele tenta minar no pensamento de Jó, dizendo que ele não era mais sábio e que ele não era mais antigo do que a doutrina, do que o dogma, do que a teologia, do que os princípios que ele estava propondo, que ele estava proferindo. No subtópico 3, Jó, ele continua da mesma forma como aconteceu no tópico 1 da nossa lição, no primeiro ciclo do diálogo, no primeiro diálogo entre Elifaz e Jó. Jó se contrapõe de novo. Ele se contrapõe a essa teologia tradicional, a essa teologia religiosa da sua época, a essa tradição. E ele reclama, mas ele não blasfema contra Deus. Ele reclama do que está passando, mas ele não blasfema. E ele diz que ele tem consciência que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas ele apelava para os céus. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque Jó viveu numa época em que não existia a lei patriarcal, não existia a lei de Moisés, não existia a lei de sacerdotes. Jó, como nós conhecemos, foi o primeiro livro da Bíblia. Então Jó, quando viveu, não tinha o Pentateuco. Na época de Jó não tinha Pentateuco, não tinha as leis de Moisés, não tinha esse conhecimento. Então Jó viveu antes disso tudo. Mas ele apelou para o céu, ele apelou para um Deus, ele apelou, de certa forma, para que a resposta viesse do alto e não viesse de homens.
a sua fé, a fé de Jó, o projetou em busca de uma resposta do alto. E que resposta seria essa? Um defensor. Jó, ele busca um defensor, um intercessor, um mediador entre ele, para que haja um defensor sobre a sua vida. Então ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Ele quer um defensor que possa estar advogando por ele. E nós conhecemos muito bem quem é o nosso advogado. Nós entendemos muito bem quem é o nosso intercessor. Quem foi aquele que se colocou entre nós e Deus. Nós sabemos quem foi aquele que morreu por nós. Jó, nessa época, já estava clamando pela vinda do Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso nessa terra. O seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, que é Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versos 5 e 7. Então, o seu anseio por um mediador prenuncia esse justo advogado, que nós conhecemos que é Jesus Cristo. Então, aqui nós terminamos o nosso segundo ciclo de conversa entre Elifaz e Jó. Entraremos agora no terceiro e último ciclo de diálogo. O tópico 3 diz assim: os pecadores diante de um Deus infinito. No subtópico diz: Deus não se importa com quimeras humanas, ou fantasias, ou questões humanas. E ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Ele realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento que Jó estava passando era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o estava abandonando, ou Deus o havia abandonado. Essa era a questão. Aqui, esse é o tópico 3. Isso é muito interessante, porque para Elifaz, Deus não estava mais ouvindo o clamor de Jó e não bastava ele ficar chorando, não importava para Deus o choro, as súplicas de Jó, porque ele havia pecado e Deus o havia abandonado. Então a teologia de Elifaz destaca que existe um Deus transcendente, um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que não precisa do homem, e realmente não precisa. E esse Deus, ele é distante, ele não se importa com o que acontece aqui na Terra. Ele é indiferente às coisas que criou. Isso está descrito em Jó 22, no verso 12. No subtópico 2, diz que Deus caminha com os homens. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Jó, ele nunca negou essa transcendência. Ele nunca negou que Deus era todo-poderoso. Jó nunca negou essa transcendência do Deus Criador, como ele quis insinuar, como ele quis dar a entender. Jó está consciente de que esse Deus, que embora grande, caminha com os homens. Embora Deus seja um Deus muito grande, um Deus todo-poderoso, ele caminha, ele tem prazer em estar com os homens. Isso está descrito em Jó 23:10. A ideia nesse texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Olha que interessante. Ele não está apenas se conscientizando e se firmando na ideia de que ele está caminhando com Deus, mas ele começou a compreender que Deus está caminhando com ele. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Porque ele começou a entender que Deus era Deus comigo, era Deus conosco. E nós sabemos quem é Deus conosco, o Emanuel. Amém? Então, Cristo Jesus, Deus, ele caminha com os homens.
sendo o Altíssimo transcendente, ele se envolve nas questões humanas, nas questões com os seres humanos, nos diversos detalhes da vida. Deus, ele é um Deus poderoso, mas ele quer estar atuando em nossas vidas, ele quer estar do nosso lado, ele tem esse prazer. Ele tem o prazer de estar conosco, de estar nos ajudando, nos auxiliando, nos guiando para os seus caminhos. De maneira a concluir a nossa lição, nós vemos aqui nos 3 diálogos que a justiça retributiva, ela de certa forma é verdade, mas ela não compreende todo o compêndio bíblico das ideias. Ou seja, não é somente os pecadores que sofrem, mas os justos também podem estar sofrendo. Deus pode colocar os seus justos, os homens e mulheres justos, em situações de provação para os aprovar, para os levar para um nível mais profundo de intimidade. Isso nós vemos com Jesus Cristo, que foi levado para o deserto para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito, e era o Espírito com letra maiúscula. Era o próprio Espírito de Deus. Nós vemos que os discípulos de Jesus, eles foram perseguidos, foram apedrejados, foram presos, foram mortos. Nós vemos que João Batista também sofreu perseguição, foi preso, foi decapitado. Então, essa ideia de que somente pecadores sofrem é uma ideia falida, é uma ideia de uma teologia que não tem fundamentação na totalidade da palavra de Deus. O tópico 2, nós vimos que ele tenta fazer uma associação com a tradição. Ou seja, nem tudo que é tradição é bíblico. Nem tudo que nós aprendemos por meio de um empirismo ou um conhecimento empírico, nem tudo que nós aprendemos dessa forma é bíblico. Está baseado na palavra de Deus. Está baseado nos fundamentos da sã doutrina de Deus. Pois a verdade não é o que nós aprendemos no mundo, mas o que nós aprendemos na palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, no verso 2, vai dizer que não vos amoldeis, não vos conformeis, não tomais a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos tomar a forma do mundo, nós não podemos pegar o conhecimento do mundo e acreditar que algum conhecimento que está no mundo é um conhecimento bíblico. Antes, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante, infalível. Não há erros, não há falibilidade na Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para redarguir, e apta para exortar, para ensinar, para dar entendimento, para livrar do mal, para trazer o arrependimento para os cativos. É a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que é a verdade. E no tópico 3, nós vemos que Deus, não como ele tentou falar, tentou dizer que Deus era grande demais e não estava preocupado com as questões humanas, mas na verdade nós vemos ao longo de toda a Bíblia que Deus, ele quer sim estar participando, e muito mais do que participar. Deus, ele quer ter o controle das nossas vidas. Deus, ele quer nos guiar. Isso está descrito em Salmo 37, no verso 5. Entrega teu caminho, e ali caminho nós podemos compreender que aquele caminho pode ser entendido como entrega a tua vida. Confia nele e o mais ele fará. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, ou entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nós vemos isso também em Provérbios 16, que muitas são as preparações, os planos do coração do homem, mas a resposta certa sai da boca de Deus. Deus, ele não quer ser um Deus distante. Deus, ele quer ser um Pai presente. Deus, ele não quer ser um Deus que está atuando do seu alto e sublime trono enquanto nós estamos aqui batendo cabeça. Não. Deus, ele é um Deus
que quer ser um pai, mas um pai presente, não um pai ausente. Ele quer estar atuando em todas as questões das nossas vidas. Ele quer estar nos ajudando, nos orientando, nos guiando, nos livrando de todo o mal. Que essa lição venha abençoar a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta. Espero que você tenha aproveitado todo o conteúdo ministrado pelo professor Igor Jasmin. De fato, uma temática muito abrangente, uma temática muito questionadora, mas que faz com que a gente possa refletir acerca do nosso relacionamento com Deus, acerca daquilo que nós passamos por essa vida e acerca daquilo que nós compreendemos e também daquilo que nós não conseguimos compreender acerca dos fatos que passamos. Mas o fato é que Deus continua sendo o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que sempre estará presente do nosso lado para que nós possamos enfrentar todo e qualquer sofrimento nessa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma ministração abençoada no domingo. Deus te abençoe e até o próximo CDcast.